liberdade está neste lugar. Você crê, irmãos? Amém. A liberdade da tua palavra que nos permite continuar. Aleluia. Aleluia. Bom dia, igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um aqui. Amém. O Senhor fale conosco esta manhã, de uma forma tremenda, única, individual, em nome de Jesus. Pois bem, igreja, estou aqui há uma semana sendo cuidador de idosa. Bom, semana passada eu comentei com a igreja que o marido da minha tia, que mora no mesmo quintal, ele internou com um princípio de infarto e teve lá o cateterismo, graças a Deus, com sucesso, e ele está em fase de recuperação. É um senhor de 80 anos, já com algumas comorbidades, e a recuperação está sendo bem cautelosa, e o hospital está preservando ainda o momento da alta. Mas, glória a Deus, ele vai voltar. Mas, enquanto isso, estou lá, eu, a minha esposa e a minha filha, cuidando de uma idosa. Uma idosa com Alzheimer, com as suas repetições, com as suas confusões. E como levar isso de uma forma linda e não desesperadora é uma tarefa diária. Mas como muitos puderam viver comigo, o período da minha mãe foi um exercício. Então, hoje, estamos vivendo já de uma forma diferente, de uma abordagem diferente, o que o Senhor fez nos nossos corações para ter tranquilidade, para lidar com a situação. E por mais que, às vezes, a gente ficou ali meio encurralado em o que faríamos, o Senhor enviou anjos para nos ajudar. Enviou uma pessoa que está lá pelo menos 6 horas por dia, dando a atenção necessária para ela, alimentando. O posto veio com mais frequência em casa para fazer os cuidados. Então, estamos bem assistidos. O Senhor, Ele tem realmente provido aquilo que sequer esperávamos. Só que ontem e hoje não temos esses apoios, né? E ontem e hoje fomos os cuidadores integrais dela. E glória a Deus, tudo correu bem. O que nós devemos fazer, enquanto eu e minha esposa, cuidar dos nossos corações, né? Porque a atenção, ela é contínua, né? É uma idosa ali que a qualquer momento pode se machucar, pode fazer alguma coisa, ingerir algo que de uma forma enganosa, enfim. Mas Deus tem sido muito bom. Amém, igreja? Obrigado pelas orações, aqueles que dedicaram a isso, porque eu creio, como falaremos aqui, que qualquer intercessão dos filhos do Senhor, sim, ela é eficaz nos seus efeitos. E precisamos estar preparados sempre para sermos gratos a tudo que o Senhor nos faz. O que eu quero trazer nesta manhã e compartilhar com a igreja, vamos ali ler alguns trechos do livro de Êxodo. E, inicialmente, principalmente quando nós nos convertemos, é tudo muito lindo. É tudo muito maravilhoso. A nossa entrega e a nossa resposta a todas as propostas que são nos dadas são imediatas, são fervorosas. E a gente, naquele momento, colocamos que jamais erraríamos, voltaríamos a erros, cometeríamos algum tipo de pecado, enfim. Aquele momento se torna especial e fazemos inúmeros compromissos com Deus. Pelo menos eu fiz. Eu não sei vocês, no momento da sua conversão, mas fazemos isso. Eu sei que todos nós fizemos, porque fomos impactados por aquela palavra, fomos constrangidos por aquela palavra
que nos fez acreditar que Jesus realmente ele veio para nos salvar, que tudo aquilo que até então fazíamos, que naquele momento, sendo o entendimento correto ou não, deixamos de fazer. É um fato. O povo de Deus, ele passou por essa situação. Eles estavam lá com José trazendo lá o povo para o Egito, né, sendo ele já governador. E deste momento que eles entraram no Egito, eles ficaram lá em torno de 400 anos sob o governo do Egito. Então, vieram com as suas crenças, as suas convicções, mas adentraram ao Egito. E ao Egito, toda a sua cultura, toda a sua construção de ídolos, a sua construção de deuses, durante 400 anos. Até que veio um momento que, dado que o povo de Deus estava aumentando em população, então o faraó decidiu, vamos deixar esse povo sob pressão aqui, vamos escravizá-los, senão já eles tomam a nossa originalidade egípcia, hein? E deixaram eles como escravos. Aí Moisés, como libertador do povo, libertou o povo de Deus pôde ver a mão de Deus sobre a perseguição do faraó, do Egito, sobre eles. Eles viram as pragas, viram tudo o que aconteceu, e nenhum filho de Deus foi tocado. A maravilha de atravessar o mar e adentrar ao caminho da terra prometida. E aí está lá Moisés como líder majoritário, o cara que tinha conexão direta com Deus, estava lá, ele liderando aquele povo. Chamou Arão para te apoiar. E aí, Moisés tinha lá seus momentos de conversa, de intimidade com o Senhor. Subia ao monte, conversava tete a tete, pegava as informações, trazia ao povo todos os ensinamentos necessários. E o povo, com certeza, tendo visto tudo aquilo que ocorreu durante ali a sua libertação do Egito, assim, não teria como não acreditar nesse Deus verdadeiro que Moisés pregava. Indo ali no capítulo 20, para gerar aqui um embasamento bacana aqui, capítulo 20 tem lá a instituição dos 10 mandamentos, em que Moisés traz ali da voz de Deus ao povo, para que o povo tivesse alguma disciplina diante do Senhor. Iniciando ali no versículo 1, diz: E Deus falou estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terá outros deuses além de mim. Não farás para mim nenhum ídolo, nenhuma imagem ou qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª, 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. E ali ele continua falando sobre outras ordenanças e os mandamentos que o Senhor
colocou ali no coração de Moisés. E o povo aceitou. O povo aceitou de bom coração. Lá no capítulo 24, no versículo 7, coloca lá o momento que Moisés lê ao povo. E diz, em seguida leu o livro da aliança para o povo. E eles disseram, faremos fielmente o que o Senhor ordenou. Depois, Moisés aspergiu sangue sobre o povo, dizendo, este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir os líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Disse o Senhor a Moisés, suba ao monte, venha até mim, e fique aqui, e lhe darei tábuas de pedras, com a lei e os mandamentos que escrevi para instrução ao povo. Poxa, o povo viu as maravilhas que o Senhor fez durante a sua libertação do Egito, recebeu as ordenanças do Senhor, imediatamente disseram, eis-me aqui, faremos fielmente tudo o que o Senhor ordena. E aí Moisés é chamado por Deus para que ficasse um período ali com ele, de uma forma íntima lá com o Senhor. E se passaram ali 40 dias. O povo estava ali ainda recém sozinhos, assim, recém foragidos do Egito, né? E tinha toda aquela empolgação com Moisés, toda aquela comunicação, e de repente Moisés começou um momento com o Senhor que durou, como eu disse, 40 dias. Nesses 40 dias, o povo começa a ficar aflito. Porque e aquelas palavras que a gente precisava receber? Cadê a voz de Deus falando aos nossos corações por intermédio de Moisés? E passa um dia, passam 2 dias, e imagino que isso começa a criar um murmúrio entre aquele povo, a liderança que ficou lá, Arão em especial, tentando ali trazer calma. Calma, pessoal, Moisés vai voltar. Mas já se passaram 10 dias e Moisés ainda não voltou. Não, calma, gente, vai dar tudo certo. E aí foram se passando os dias, e o povo começa a ficar um pouco alvoroçado. E aí acontece algo terrível. Capítulo 32. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e disse, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu Arão, tirem os brincos e o ouro de suas mulheres e seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e levaram para Arão. Ele o recebeu e o fundiu, transformando num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disse, eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo assentou-se para comer e levantou para entregar-se à farra. O mesmo povo
que recebeu a palavra de Deus por intermédio de Moisés, não crie mais ídolos de imagens, esculturas. Não criem mais isso. Eu estou aqui contigo diariamente agora. O mesmo povo que ouviu e falou, nós cremos e vamos seguir fielmente tudo que o Senhor nos ordenou. O mesmo povo, depois de 40 dias. 40 dias. Quantos de nós não passamos por isso? Esse momento terrível de criação de ídolos por uma ausência, entre aspas, da nossa percepção sobre Deus. Quantos de nós? Quantos de nós? E aí nós temos esse cenário. Esse cenário em que o povo fica impaciente, o povo... Desculpa, gente, eu estou tentando aqui abrir meu esboço. Ficou escondido, mas é o Espírito Santo que conduz. Um povo que ficou impaciente, um povo que estava ali esperando a voz do Senhor e começou a ficar escassa, começou a ficar não mais audível, porque Arão, que seria ali, vou colocar aqui como uma, não necessariamente, não que tenha alguma leitura sobre isso, mas que seria ali o papel do Espírito Santo nas nossas vidas, nós deixaram de escutar, deixaram de ouvir a voz. Mas seguindo ali, o que mais aconteceu depois que houve essa desobediência do povo em relação àquilo que haviam combinado com o Senhor, combinado ali, que haviam aceito do Senhor das suas ordenanças. Versículo 7. Então o Senhor disse a Moisés, desça. Estava lá, Moisés, um bom tempo, lá conversando com o Senhor. E disse a Moisés, desça, porque o seu povo que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei. E fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram diante dele e ofereceram sacrifícios. E disseram, eis aqui, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés, tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles, e Deus os destrua. Depois farei de vocês uma grande nação. Versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, chamando, ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios, foi com intenção maligna, que ele os libertou, para matá-lo nos montes e bani-los da face da terra. Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não traga este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, os quais juraste por ti mesmo, farei dos seus descendentes, sejam numerosos como estrelas do céu, e darei toda a terra que lhes prometi, que será sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor se arrependeu do mal que ameaçara fazer sobre o seu povo. Esse texto ele tem três pontos, né? A desobediência, a intercessão
e a misericórdia do Senhor. Não vou falar arrependimento, é meio forte, mas uma misericórdia do Senhor sobre o povo. E o que leva nesses três trechos, nessas três etapas, nas nossas vidas, a levar a desobediência ao Senhor? A impaciência daquilo que nós estamos pedindo ou esperando dele. O povo estava ansioso em receber a voz, as palavras de Moisés durante todo aquele período. E, aplicando isso nas nossas vidas, por quanto tempo nós estamos sem receber respostas às nossas orações? Sobre uma enfermidade, sobre alguma necessidade física, financeira, ou de alguma dificuldade familiar em relacionamentos? O quanto nós estamos esperando, quanto nós estamos impacientes para que essas nossas orações, os nossos pedidos, aquilo que colocamos na mão do Senhor, de fato tenhamos a resposta. O povo aqui só aguardou 40 dias, mas até por pouco tempo a gente abre mão daquilo que o Senhor instituiu nas nossas vidas como princípio, como valores, porque nós não conseguimos ver de fato transformações. Passei com minha mãe um período de quase 4 anos, ela com todos os problemas, e não tenha dúvida, as orações eram: cura, Senhor, ela. Recupera a sua memória. Faça lembrar o meu nome. E nada ocorreu. E a gente acaba assim, às vezes até questionando essa fé. Poxa, Senhor, não está mais falando comigo? Eu estou sentindo a ausência da voz dele agora, será que é isso? O que eu fiz ou o que eu estou fazendo que talvez tenha deixado o Senhor tão distante que eu não consiga perceber os seus feitos hoje? Você gerava essas angústias. Mas o Senhor é tão bom e a marca da sua promessa em minha vida, na vida da minha família, é tão poderosa que não me permitia nem desviar e nem abandonar, mas permanecer firme. Porque não há fardo que são colocados sobre nossas vidas que não possamos carregar, que não conseguimos suportar. E Deus foi bom. A gente tem que aprender a esperar. Aprender porque não necessariamente, se nós não estamos ouvindo a voz do Senhor neste momento, não significa que Ele não está contigo. Ele está em todos os seus momentos. Ele não te abandona, Ele não nos abandona. Só que nós passamos a trocar, os problemas desviam a nossa atenção a todo momento, e muitas vezes a gente deixa de focar no Senhor e começa a focar na circunstância, e a circunstância não muda, e o Senhor é maravilhoso, como assim? Mas a circunstância não muda, e ela às vezes não vai mudar por conta de uma oração, não vai mudar por conta de uma intervenção médica, talvez não mude. Mas aonde está verdadeiramente fundamentada a nossa fé? A nossa fé está apenas naquilo que o Senhor pode fazer, fisicamente, nos dias de hoje? Ou naquilo que já está feito, que é na eternidade com Ele? Sem perceber, nós vamos trocando, nós passamos a trocar e gerar alguns ídolos desnecessariamente nesse momento que nós oramos e, em vez de esperarmos, nós queremos tomar uma atitude para substituir ou resolver determinadas situações que apenas o Senhor pode resolver. Nós temos aí
com isso nós temos essa fragilidade. É uma fragilidade que é totalmente humana, é uma fragilidade que talvez pela falta de meditação, oração, de debruçamento na palavra, nos permite desviar daquilo que o Senhor nos fala. Criaram um ídolo, um bezerro para substituir a presença. Deus falou, poxa, eu vou castigar esse povo. E depois Moisés intercedeu. E o Senhor teve a grande misericórdia. Essa sequência, eu não sei se ela seria mantida nos dias de hoje. Talvez sim, né? Se nós pararmos para pensar, se abandonarmos o Senhor, qual é a ira que cairá sobre nós? Teremos ainda acesso à graça e à vitória em Cristo, à nossa eternidade com o Senhor? Se há essa ira, quem é que pode fazer a intercessão para que possamos continuar diante e na eternidade com Ele? Que não seja o próprio Jesus Cristo? Moisés foi intercessor de um momento para que o povo permanecesse vivo de fato. Mas hoje temos, por intermédio da graça, o Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, para que possamos permanecer vivos na eternidade. Essas duas referências nos permitem equilibrar o que o povo lá passou com as nossas vidas atualmente. Não podemos nos distrair criando no nosso estilo de vida cristão, baseado na redenção de Cristo, criarmos ídolos que o substitua, porque certamente nós cansaremos e desistiremos de tudo se não focarmos naquilo que verdadeiramente é o Senhor. Hoje nós não temos, ninguém colheu brincos, ouro, joias para criar uma imagem para colocar aqui no altar ou nas nossas casas para que desviássemos as nossas atenções. Uma porque até nós aprendemos muito sobre isso, né? Não criamos ídolos físicos. Mas a nossa vida, ao longo da nossa vida, de uma forma despercebida, nós criamos algo que tira a nossa atenção. E precisamos identificar nas nossas vidas o que realmente são os nossos ídolos. Às vezes é a sua carreira, às vezes é o seu dinheiro. Esse é um ídolo que, sem perceber, nós nos apoiamos nele para a solução de todos os nossos problemas. Eu trabalho muito, a minha carreira, realmente eu terei uma vida tranquila, em paz, se eu guardar todo o dinheiro e se for mesquinho ao ponto de ter muito, até acima daquilo que tenho necessidade. Existem inúmeros relatos bíblicos sobre aqueles que trocaram a confiança do Senhor pela confiança na sua vida, na sua carreira, no seu trabalho. Inúmeros bezerros a gente pode cair e acabar criando. Ídolos relacionados ao prazer, ao entretenimento, à diversão, a troca daquilo que apenas é momentâneo e não eterno, e que, sem perceber, nós acabamos, ao longo do tempo,
ocupando maior tempo nesses ídolos do que a Deus. Hoje tem um ídolo que está na mão de todo mundo. Esse ídolo tão perigoso, que nos distrai, às vezes, 30, 40, 50, 1 ou 2 horas, ou mais, chamado nosso aparelhinho celular. E se tiver rede social nele, aí a perdição começou. São ídolos que a gente tem criado e não percebido, que tem tirado a atenção do Senhor. Não, mas eu só estou vendo reels cristãos. Milhares deles e não está assimilando nada. Eu estou vendo shorts, né? Estou vendo pequenos trechos de recortes de Bíblias em uma imagem. Estou lendo isso. Mas são tantos que já nos desviaram da verdadeira palavra do Senhor. Sem percebermos. Sem percebermos, temos esses ídolos criados nas nossas mãos. E estamos perdendo tempo e não mais nos debruçando na palavra do Senhor. Esse é um ídolo que tem realmente trazido temor ou terror aos filhos de Deus. Tem ídolos, bezerros aí que criamos, que é sobre a nossa imagem pessoal. O que vão falar de mim? O que acham sobre mim? Muitos deixam de falar a palavra do Senhor porque vão te achar cristão, mas não deveria? Nossa, não, eu estou nesse ambiente aqui, se eu falar da Bíblia, ou se eu falar que Jesus Cristo é amor, ou se eu me portar realmente como filho de Deus, não, eu não quero, não participo desse tipo de atividade, não, porque você vai para o inferno? Não, é porque não convém, isso não faz bem para a minha alma, para o meu espírito, não está, isto ao meu entendimento não agrada ao Senhor. Mas não, muitos escolhem ceder a essas tentações, a esses ídolos, a essas situações, por conta de um ídolo que se chama a sua própria aparência, a sua aceitação diante do povo, a sua aceitação diante do meio que se convive. É necessário entendermos aquilo que tem nos desfocado do Senhor, para que a gente retome a conexão com Ele. Porque que dor seria ouvir do próprio Deus que nós nos desviamos dele por coisas tão fúteis que estão à nossa disposição. Que triste seria isso. Que triste seria receber a ira do Senhor por conta dessas distrações. Mas glória a Deus, não há ira, há graça. E nós vivemos sob ela constantemente. Algo que precisamos aprender também nesse trecho, nesse pequeno texto, a eficiência da verdadeira intercessão. Moisés ali poderia já ter julgado e concordado com o Senhor sobre a ira que recairia sobre o povo, já que se foi tão claro as suas ordenanças e a confirmação sobre aquilo que o povo creu, que o povo confirmou a ser fiel. Mas estava lá Moisés, com compaixão ao seu povo, intercedendo ao Senhor, para que nenhum mal se sobreviesse a todos aqueles que ergueram o ídolo, o bezerro de ouro. Muito disso a gente precisa pôr em prática. Não desviar a atenção do Senhor e
permanecer firme nele e interceder sempre que necessário. Porque o Senhor está pronto para nos ouvir, o Senhor está pronto para nos salvar, nos libertar. O Senhor está pronto para atuar com a sua eterna misericórdia sobre nossas vidas. Eu creio nisso. Igreja, vamos ficar em pé. É um contexto que vale a pena meditar, principalmente em relação aos ídolos que criamos nas nossas vidas. E para que tenhamos efeito disso, desta palavra sobre nós, precisamos refletir se geramos algum ídolo ao longo do tempo que estamos passando. Eu creio como o que eu estou passando atualmente, todos nós colocamos diante do Senhor algo e estamos aguardando resposta. Nós cremos que a representatividade ali de Moisés subindo ao Sinai para ficar aqueles 40 dias seria quando nós falamos com o Senhor e a nossa oração sobe até o seu coração. Só que desta vez, Moisés não desceu no mesmo dia. E talvez dessa vez, a resposta da tua oração também não vai vir no mesmo dia. Você vai esperar um dia, 2 dias, 3 dias, mas tem que suportar. O fato do Senhor ter recolhido a sua oração não significa que ela não será respondida, mas precisa de um tempo certo. Porque até o nosso coração precisa ser testado. Isso é um teste. O que é mais valoroso? A sua fidelidade com o Senhor ou a resposta do que você pediu? Está na mão do Senhor, apenas creia. Creia que no dia certo haverá resposta. Mas no dia que vier a resposta, continue firme nele. Porque quando essa resposta voltar para você, tem que estar pronto para receber. No dia que o Senhor for entregar a sua cura, no dia que o Senhor entregar a resposta da sua tristeza, desse seu anseio, Ele precisa te encontrar ainda o adorando. Porque você servirá de sinal das maravilhas que apenas o Senhor pode fazer. Mas para isso precisamos permanecer no Senhor. Feche os seus olhos. Resgate aí aquela oração que você entregou ao Senhor. E ela subiu. Ela subiu e o Senhor escutou. Porque cremos que Ele escutou. Só que você está esperando. E como dói esperar. Porque queremos resposta agora. É difícil esperar, Deus. Esperar machuca. Esperar traz tristeza, ansiedade. Esperar muitas vezes nos faz tomar atitudes que não devemos tomar. Senhor, eu preguei nesta manhã, mas eu só estou falando ao meu coração, Deus. Porque eu sei que aqui eu tenho liberdade de falar com o Senhor. E o Senhor sabe do meu coração.
mas eu compartilho com a igreja. Porque se algo eu estou passando, talvez aqui também esteja passando. E o Senhor pode dar a tranquilidade, a resposta, que olha, espera, são apenas 40 dias, eu vou voltar e trazer aquilo que é bom e verdadeiro para você, mas permaneça firme. Não crie nenhuma alternativa que não seja o Senhor. Porque é dele que esperamos. Papai, nós estamos aqui nesta manhã, Deus. Aqui, de algum modo, diante daquilo que o Senhor colocou no meu coração e que eu pude conseguir comunicar. Que a Tua palavra seja eficiente e eficaz. Que não venhamos distrair a nossa visão, o nosso coração, a qualquer circunstância que não seja o Senhor. Que não venhamos apontar a solução das nossas necessidades nas mãos humanas, mas sim daquilo que apenas o Senhor pode prover. E eu creio que o Senhor provê na medida exata, perfeita e no momento certo. Eu intercedo pelos Teus filhos, Pai. Pai, em nome de Jesus, o Senhor falou que nós não passaríamos por nenhuma necessidade, nem comer, nem beber, nem vestir. Ainda mais o Senhor falou para que não estivéssemos ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor está ali conosco todos os dias e não vai nos permitir sentir a ausência da Tua presença. Ó Deus, assim como Moisés, que usou aquilo que o Senhor prometeu à descendência de Abraão, assim também eu peço ao Senhor, ó Pai, traga a verdadeira paz a cada coração neste lugar. Aqueles que nessa semana já estavam ansiosos por uma resposta que não vinha, que o Senhor possa agora com Teu Espírito Santo, fala, calma, está chegando, não toma nenhuma atitude agora não, está chegando. Ó Espírito Santo, nos permita nos descansar em Ti, porque eu sei que o Senhor é bom, e o Senhor traz esse descanso maravilhoso às nossas vidas. Que a porção que o Senhor nos deu hoje, possamos perceber que é suficiente. E a porção que o Senhor preparou para amanhã, que possamos receber com alegria. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor traga a resposta necessária que esperamos. E esperamos a melhor, a que vem apenas de Ti, não das nossas decisões. Obrigado, Senhor. Que a Tua graça e misericórdia seja sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.